Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos meus do coração, estou aqui hoje para demonstrar a Deus, diante de todos vocês, a minha gratidão a Ele, por tudo o que Ele tem feito na minha vida, principalmente nos últimos anos, desde 2016. Uma reviravolta na minha vida espiritual, uma vida que eu cheguei a considerar que estava destruída, não via caminhos, não via uma opção válida para eu escolher uma porta e seguir a minha caminhada rumo aos céus. Olhava para minha família com preocupação, porque, como todos sabem, a gente serviu a Deus em uma determinada instituição há muito tempo e fomos tirados de lá como se não tivéssemos valor, como se fôssemos pessoas sem importância nenhuma para o Senhor. Eu fui o foco da perseguição e atrás de mim, logicamente, tem uma esposa, tem filhos, e todos nós fomos desprezados. Cheguei a um ponto em que estava numa completa confusão mental. Olhava para todos os lados e não via nada. Andei por várias direções e quando vi, estava ficando cada vez mais sem rumo, andando cada vez mais para trás. Mas um dia senti a voz de Deus no meu coração, nos mostrando que deveríamos fundar uma nova igreja, que hoje a gente denomina Igreja Cristã no Brasil, ICB. Até a minha esposa se assustou com aquilo, porque todos nós fomos criados naquela outra instituição. Crescemos em nossa vida na presença de Deus ali. Aprendemos muitas coisas ali, dou graças a Deus. E é muito difícil a gente recomeçar, mesmo que fosse, como é agora, num segmento bem parecido, mas era complicado a gente ter uma aceitação, uma readaptação foi necessária, uma readequação de vida. Então a minha esposa se assustou muito quando eu falei para ela que a garagem da minha casa seria uma casa de oração. Mas os dias foram passando, vieram as confirmações de Deus, todas de suma importância, porque a gente não pode trabalhar para o Senhor sem a guia do Espírito Santo, sem um bom direcionamento. A gente vai mexer com vidas. Comecei pela minha família, porque a igreja, vocês sabem, ela começa pela família. Você pode hoje estar numa grande instituição, mas você vê que quando alguém vai para o ministério, é colocado ali, tem uma vocação, tem um chamado, a primeira recomendação, uma das primeiras, logicamente, é gerenciar bem a família, ter todos ali sob a sua sujeição, respeito, e você, logicamente, respeitar a todos também. Porque se você não tem uma família em condições de ser exemplo, como é que você vai ser exemplo como um presbítero na obra de Deus, na igreja em que você atende? Então começou por minha família e veio as demais famílias, os demais irmãos, e hoje nós estamos aqui louvando e glorificando a Deus, porque um trabalho está sendo formado, está crescendo,
E aqui Deus está mostrando para todos nós que nós temos valor. E nos ensinou uma coisa, para a gente não ficar muito triste com certas situações, não. Eu sei que não é fácil, mas o homem te joga fora e Deus nos abraça. O homem nos exclui, mas Deus é um Deus de inclusão. Esse é o verdadeiro evangelho. Então eu aprendi muito isso, é o que Deus fez na minha vida, é o que Deus está fazendo no meio da Irmandade. Temos visto a presença do Senhor fortemente sendo manifestada em nossa vida. Então no ano de 2016 começamos esse trabalho. No dia 19 de julho, a Igreja Cristã no Brasil, a ICB, foi fundada. Somos registrados em cartório, temos a marca também lá no INPI registrada, temos o nosso próprio inário com 486 letras diferentes, né? São 486 hinos, portanto. Já estamos trabalhando para a conclusão do nosso inário musical com as partituras e as letras nossas em nosso inário, em todas as tonalidades. Temos uma reunião de jovens e menores ativa, temos os batismos, a Santa Ceia, culto especial para pais, aconselhamento, né? Culto especial para aconselhamento de casais. As irmãs aqui podem tocar os seus instrumentos, elas escolhem e elas são ingressadas após o estudo na orquestra. Queridos irmãos, estamos projetando já o nosso estudo bíblico, mesmo que a gente não esteja passando para a Irmandade no online, ainda é o nosso desejo, mas já é feito esse estudo aqui com as crianças, com os jovens. Nós já temos feito esse trabalho, louvado seja Deus. Em breve será feito online também. Aqui a Irmandade está conhecendo a palavra, crendo nos dons, porque nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos na revelação, nós cremos nos sonhos, nós cremos nas profecias, em tudo que está descrito em 1 Coríntios 12, porque na nossa forma de enxergar a palavra de Deus e por sentir isso em nosso coração, a gente crê que os dons não se encerraram na igreja primitiva, igual está sendo pregado aí. Aqui a graça de Deus não é uma instituição, estamos lá em aos Efésios 2, somos salvos pela graça e não por nossas obras, embora a gente fala, sem as obras também a gente não salva, porque as boas obras confirmam as obras de Cristo, que pela graça devem estar em nós. Uma pessoa que tem a graça de Deus, que tem o Espírito Santo, ela já tem em si as boas obras, porque lá em aos Efésios 2 também está escrito que as boas obras foram preparadas para que andássemos nelas, louvado seja Deus. E lá em Gálatas 6, o apóstolo Paulo fala que a nossa colheita é conforme aquilo que a gente plantou. O que a gente plantou, a gente vai ceifar. Então, se plantamos boas obras, vamos colher os frutos do Espírito. Se plantamos as obras da carne, vamos colher os frutos da carne. Então, aqui na ICB, temos procurado crescer em instrução, mas tendo os dons de Deus nos acompanhando. No batismo mesmo que teve há alguns dias aqui, ontem, na verdade, um dia antes dessa mensagem, uma irmã foi selada lá com a promessa do Espírito Santo, batizaram 6 almas, glória ao santo nome do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, eu estou aqui agradecendo a Deus porque aqui na ICB, Deus está levantando a nossa cabeça. Deus está nos mostrando que nós temos valor. Deus está dando uma reviravolta na nossa história. O homem não respeitou o meu luto, fazia ali mais ou menos 8 meses que eu tinha sofrido um acidente, um casal de motociclista morreu na frente do meu carro, ultrapassando 2 carretas de cana. Joguei meu carro lá para a terra, porque na estrada nem acostamento tem, foi lá que foi feita a colisão. Fui acusado, de ter matado 2 pessoas de forma imprudente. A própria perícia me liberou no local, na hora, pude retirar o carro lá, o que sobrou dele. E estou aqui glorificando a Deus, orando pelas famílias que perderam seus entes queridos. Pouquinho tempo depois, Deus levou 8 meses depois a minha filha, após uma cirurgia. Luto, choque,
não respeitaram, tive depressão de último grau, pedi tratamento, pedi misericórdia, me recusaram a misericórdia, não me deram tempo para o tratamento, fui afastado de meu ministério por tempo indeterminado, como se não valesse nada, acusado de estar dividindo a obra, de ficar no Facebook até de madrugada, mandando mensagem para outras mulheres, acusado de espancamento contra a minha esposa, acusado de tantas outras mentiras, né? Agora falam que a gente está aqui na ICB para ganhar dinheiro, que a gente abriu uma igreja para ganhar dinheiro. Aqui todo mundo é voluntário, eu trabalho, louvado seja Deus, vendo os meus livros, faço as minhas viagens e cuido da obra de Deus e cuido da minha família com muito amor e com muito carinho. Então aqui, irmãos, eu não estou me importando mais com o que o homem pensa, com o que o homem fala, com o julgamento que eu tive, né? Um tribunal armado de forma injusta, uma sentença mais injusta ainda. Eu sei que talvez poderia ter me voltado porque só fui afastado, mas Deus não me quis mais ali, Deus não me quer mais ali, lugar que eu respeito, que eu amo. Nada do que acontece hoje em dia nessa instituição ela é a culpada, são os líderes que são despreparados, alguns deles não têm a mínima condição de estarem ali e eu não tenho a mínima intenção de voltar, porque alguém pergunta, você não vai voltar, você não vê essa possibilidade? Não, irmãos, Deus me quer aqui, eu quero encerrar os meus dias aqui, onde Deus está levantando a minha cabeça, mostrando que a minha família tem valor. Irmãos, vocês sabem que esposa que eu tenho, que filhos que eu tenho, foram esquecidos, desprezados, nem um telefonema, como é que está o Lucas, como é que está a Ana Paula, como é que está a irmã Lucélia? Nada, irmãos, tudo isso acabou. Fomos abraçados por Deus, iniciamos um novo trabalho, fomos abraçados por uma irmandade que a gente também abraça todos os dias e cuida dela, essa irmandade cuida da gente também. Louvado seja Deus. Então eu estou fazendo esse vídeo para dizer que eu estou muito feliz aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, ou Igreja Cristã no Brasil, ICB, não importa a ordem, eu estou muito feliz e vejo Deus trabalhando. A igreja está se espalhando, já está em vários lugares, muitos contatos sendo feitos, estamos com a guia de Deus, colocando os servos no ministério para atender homens de responsabilidade, homens que não tiveram problema na obra, que têm condição de dar um conselho, pregar uma palavra, são exemplos, são espelho para a nossa irmandade. Estamos crescendo devagarzinho, sem competição com igreja nenhuma, essa não é a nossa intenção. A intenção é pregar o Evangelho, falar de Cristo, levar as boas novas, as boas notícias, ensinar a palavra, ver os dons manifestados aqui no nosso meio através do Espírito Santo, a Irmandade alegre, a Irmandade feliz. Irmãos, eu não tenho assim até muitas palavras, eu não consigo encontrar essas palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. A minha esposa está feliz, mudou o semblante, os meus filhos estão evoluindo, um já fez faculdade, está fazendo outra, está bem empregado, a outra está estudando, muito inteligente também. A Samila que Deus levou para ele, que menina aplicada, é um anjinho que apareceu na nossa vida, ficou com a gente aqui por 17 anos e 11 meses. É o nosso espelho, é a nossa escola. Hoje muitas coisas eu faço pensando nela, aprendi muito com ela e agora estou aqui lutando pela salvação que eu vou conseguir, louvado seja Deus, e um dia vou ter esse reencontro glorioso com minha filha e com todos aqueles que Deus já levou e que estão esperando o arrebatamento e a entrada da igreja de Deus lá nos céus, lá na sua glória, louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, estou aqui firme, né? Quero permanecer em Cristo porque está escrito na palavra de Deus. Todo o que crer e for batizado será salvo. Então nós temos que crer em Cristo para ser salvo. E não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós não sairmos da presença de Deus, se nós não sairmos de Jesus Cristo, essa graça santa, estamos garantidos na salvação, estamos garantidos no céu. Com muito esforço, com muita luta, com muito trabalho e glória ao santo nome do Senhor. Lutando para dar um bom testemunho, um bom porte cristão. Afinal, o Senhor Jesus disse que a gente é o sal dessa terra e a luz desse mundo, né? A gente é conhecimento, a gente é exemplo, a gente tem que pregar a verdade e viver pela verdade, porque a verdade nos libertará. Então, querido irmão, eu não sei qual é a sua história, o que você passa, o que você está sofrendo, mas Deus é poderoso para fazer uma reviravolta na sua vida. Ele fez na minha, irmãos.
Hoje eu dou graças a Deus, que sou ancião aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, não entreguei, não renunciei ao meu ministério. E olha, eu nunca atendi tanta gente como eu estou atendendo agora. Agora sim eu estou podendo, através do meu ministério, ajudar muita irmandade, não só aqui de Franca, mas de todos aqueles do Brasil que acabam encontrando a gente pode dar um conselho, a gente está ajudando, e quem sabe um dia a nossa igreja chega na cidade de todos, né? E a gente vai poder dar uma passadinha de vez em quando, eu, nossos companheiros aí de ministério, que Deus está aumentando também. Irmãos, eu estou muito feliz porque Deus tem preparado companheiros e companheiras aqui. Então, o homem jogou fora, o homem julgou, o homem condenou, Deus nos resgatou, Deus nos trouxe de volta para a nossa vida espiritual. Hoje eu faço o que eu gosto, que é servir a Deus, estar na igreja, estar nas visitas, falando de Cristo para as pessoas, escrevendo sobre o Senhor, gosto de compor algumas coisas, alguns textos, vivo falando de Deus, gravo aqui meus vídeos falando de Deus com total liberdade, sem censura, porque aonde a gente está, nem um canalzinho como esse a gente pode ter para passar a palavra de Deus, para passar uma palavra de fé para as pessoas. Outra coisa que eu agradeço é por esse canal que Deus preparou aqui e pelos outros dois, né? Eu tenho esse canal Belas Mensagens, Ignaldo Gomes, eu tenho o canal Ignaldo Gomes Mensagens de Fé, e eu abri um canalzinho que está indo bem, Bíblia Narrada por Ignaldo Gomes. Então, meus irmãos, aqui eu posso falar da palavra de Deus, transmitir palavras de ânimo, de fé para as pessoas. Quanto testemunho, quanto comentário bom a gente tem nesse canal, através das palavras que Deus coloca na nossa boca, inspirado aqui pelo Espírito Santo. Muitas pessoas alcançaram a sua libertação. Tinha alguém que estava desanimado, sem sonho, voltou a sonhar, está animado de novo, está batalhando, já teve muita vitória, e muitas outras vão ter também. Então eu deixo esse vídeo aqui, meu irmão e minha irmã, não desanima não, eu não desanimei, eu fiquei, como eu te disse no começo, meio confuso, meio que perdido, triste, angustiado, abatido, inconformado com o que fizeram com a gente, né? Escutar coisas como se a gente fosse um lixo. Eu me lembro de ainda numa segunda reunião que tive, a definitiva, que selou o meu afastamento lá em Ribeirão Preto, o presidente, aquele que estava na reunião comandando, ele falou que tinha que me afastar, porque senão a Irmandade ia falar que não tem quem cuida da obra. 3 diáconos que eu muito amo, que eu muito considero os mais velhos aqui de Franca, eles falaram em coro lá no fundo do salão: é isso aí, irmão fulano, quer dizer, afasta ele, bota a ordem na casa, tem que tirar essas pessoas que estão atrapalhando. Agora eu acho muito engraçado, irmãos, já faz muitos anos, desde 2015 que estou fora, e não se esquecem de mim. Falam mal de mim, me julgam e ainda me perseguem. Mas quanto mais vem atrás para perseguir, para judiar, para inventar mentira, história, mais Deus está me fortalecendo. Mas dou graças a Deus, porque não é composta essa instituição só de pessoas más, não. A maioria das pessoas são boas, muitas me ligam, me apoiam e dizem que estão admirando o nosso trabalho, porque a gente tem amigo de verdade, tem amigos ali ainda. Glória ao santo nome do Senhor. Pelo menos pessoas que não têm apedrejado a gente e têm nos dado um certo apoio. Irmãos, aqui Deus tem feito um movimento muito grande. Convido vocês, se um dia estiverem por Franca, por São Paulo, por Piracicaba, onde mais o Senhor nos der a graça de abrir casas de oração, venham nos visitar, viu, irmãos? Eu vou deixar na descrição desse vídeo os nossos endereços atuais. Conforme for atualizando, eu vou passando para vocês também. Então agradeço a Deus por essa obra linda, por esse grande movimento de reestruturação, de reconstrução que Ele tem feito na minha vida. Foi duro o recomeço, foi dura uma mudança, mas é como a gente vê numa frase: a gente tem que mudar e recomeçar quando isso for necessário, sem pressa, porque na caminhada o que vale não é a velocidade, é a direção, e isso o Espírito Santo está dando para nós. Que Deus abençoe a todos, que o nome do Senhor seja sempre louvado.